O povo indígena Mapuche localiza-se no sudoeste da Argentina e sul do Chile. Acredita-se que seus ancestrais estabeleceram-se na região do atual há cerca de 12 mil anos. Antes da chegada dos europeus, estima-se que a população total Mapuche era de aproximadamente 2 milhões, distribuídas em pequenas comunidades fixas ou nômades, cada qual liberada por um chefe, o Longo. O nome Mapuche significa literalmente gente da terra, e grande parte de seus integrantes rejeita o título de araucanos, referente à região por eles habitadas, a terminação utilizada pelos invasores espanhóis. Dá-se o nome de Guerra do Arauco a uma série de conflitos entre europeus e indígenas, iniciada em 1546, quando Pedro de Valdívia, conquistador espanhol, liderou uma expedição com o objetivo de estender o reinado de Castela até o território ocupado até então pelos Mapuche. Após 2 anos fracassados anteriores, em 1552, em conjunto com Francisco de Villagra, um vice-rei castelhano no Peru, no meio de uma expedição, Lautaro, conhecido por Menino Espião, foi capturado. Tal feito representou uma vitória para os espanhóis. No entanto, o indígena escapou por tempo depois. Tentando recuperar o prisioneiro, Pedro de Valdívia acabaria sendo preso e executado por ele. O sentimento de poder motivava o povo, e sob o grito de guerra "Vamos tomar Madrid", e a liderança de Lautaro, os Mapuche enfrentaram os espanhóis por anos. O líder indígena, enfim, foi derrotado quando um grupo liderado por Villagra armou uma emboscada e atingiu com uma lança enquanto dormia. Com o Tratado de Quilin, em 1641, a Espanha reconheceu a autonomia dos territórios Mapuche, que ficaram restritos ao sul do rio Biobío. A existência de minas de salitre, além do registro da presença de ouro na região, foram alguns dos interesses por trás do evento. Com a independência do Chile e da Argentina no começo do século XIX, o tratado foi anulado e as recém-formadas nações iniciaram um processo de ocupação da Araucânia. Uma parcela dos Mapuche não foi transferida a reserva alguma, sendo forçada a adaptar-se a uma sociedade diferente, tornando-se camponeses ou mudando-se para centros urbanos, lá sofrendo com desnutrição, analfabetismo, tuberculose e mortalidade infantil. Terras foram tomadas e o povo foi confinado em reduções, tendo sua liberdade ferida. Reforma agrária do presidente Eduardo Frei Montalva e nos anos de governo da Unidade Popular com Allende, que foram de 1970 até 1973, mais de 80 mil hectares de terra foram recuperados. Porém, com o golpe militar de Pinochet, a luta Mapuche voltou a sofrer atentados, entre eles a redução de sua área a 350 mil hectares em 1979. Após a pacificação da Araucania, com a Comissão Radicalizadora, o Congresso facilitou a concessão de terras dos indígenas a empresas privadas. No fim desse processo, o território total Mapuche era de 500 mil hectares, uma área muito pequena comparada com o original. A religiosidade é um dos motivos pelos quais recuperar o chamado Wamapu,
que é o território original dos indígenas, é tão importante para os Mapuche. Na cosmovisão do povo, todos os elementos da natureza são vivos, e a ideia de Mapu, assim, compreende tanto uma dimensão física como uma transcendental. O xamã, chamado de Mate, é responsável por ligar o natural ao sobrenatural durante rituais religiosos. O instrumento musical cultrum é utilizado pelo mate durante as cerimônias. Ele sintetiza a ideia mapuche de mundo quadrado, cujos vértices seriam os pontos cardeais. A Cordilheira dos Andes representa o leste, sendo ela um elemento sagrado por relacionar-se com o nascer do sol. O perdão, dirigentes consideram que o Estado deve trazer uma solução definitiva em relação à devolução de suas terras, como uma forma de restabelecer a paz na região da Araucania. Na Argentina, a situação é um pouco melhor, porém longe do ideal. O ativismo pela causa indígena é barrado pela lei antiterrorista chilena, e os manifestantes são julgados pelo Código Civil Militar, estando sujeitos a duras penas. Tal assunto, até os dias atuais, é a razão de inúmeros atritos entre população e governo. Porta-vozes de comunidades Mapuche exigem que o governo reconheça a existência de um genocídio contra seu povo desde tempos ancestrais. Pode-se reconhecer interesses econômicos por trás da opressão governamental à luta mapuche, na medida em que o território Wamapu, nas palavras de Moira Milan, representante de uma comunidade na parte argentina do Wamapu, estrutura 60% da economia argentina e chilena. A porta-voz ainda faz um apelo: queremos o cessar da repressão. Sabemos que aqueles que nos ameaçam agora são a própria guarda e a polícia, com o consentimento do governo. Sendo assim, estamos em alerta, pedindo solidariedade ao povo argentino por nossa segurança, já que não temos nenhuma instância a qual recorrer. Em 1985, o presidente argentino Raul Alfonsín anunciou que uma das regiões, a região de Pumari, poderia ser retomada pelos Mapuche, fato que nunca chegou a ocorrer. Concluindo, o espírito de luta Mapuche é bem representado pelo poeta Leonel Linlaf, que, numa tradução livre, declara: "A ave de meu coração despertou-se, estendeu suas asas e levou meus sonhos consigo, para abraçar a terra."